Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo irei falar os meus palpites para as oitavas de final da UEFA Champions League. Sim, torcedor! As fases de oitavas de final da Champions League começam nessa terça-feira de carnaval. E vamos começar falando do primeiro confronto. Clube Bruges versus Aston Villa. O time inglês é a equipe que decide em casa nesse primeiro confronto. Então, por isso, eu coloco eles à frente do Bruges. Será que, mais uma vez, eu vou vir aqui dizendo que o outro time é muito favorito por cima do Bruges e o Bruges vai surpreender? Talvez, né? Lembrando que na fase de grupos, por conta daquele lance bizarro do Mings, onde ele bota a mão na bola dentro da área e o Dibu já tinha tocado para ele, o Clube Bruges venceu o Aston Villa e foi um dos piores jogos do Aston Villa dentro da fase de liga. Se não fosse o Dibu, provavelmente o Aston Villa teria sido goleado pela equipe belga lá na Bélgica. Então, creio eu que o Aston Villa tem que fazer um jogo de sobrevivência lá dentro do estádio da equipe belga. Já na Inglaterra, é amplamente favorito a vencer o confronto. E eu espero que dessa vez eu acerte quem vai passar nesse confronto, porque na primeira vez eu disse que a Atalanta passaria, mas na verdade o Bruges varreu a equipe italiana. Mas eu coloco os ingleses, então, nas oitavas de final. O segundo confronto é entre Borussia Dortmund e Lille. E sim, muita gente está colocando facilidade para o Borussia avançar para a próxima fase. Mas na minha visão, não vai ser nada fácil, já que o Lille fez uma fase de liga muito boa, principalmente nos jogos em casa, onde a equipe chegou a surpreender até o próprio Real Madrid. Eu sei que muita gente vai falar, pô, o Real Madrid dessa temporada não é o Real Madrid das outras e tudo mais. Eu sei que tem isso. Mas lá na França é muito difícil de vencer a equipe francesa. Então, eu aposto que o Borussia vai ter que sair de dentro do Signal Iduna Park com uma partida tranquila e querendo já estar classificado, como foi contra o Sport. Quem sabe um 3-0, algo desse tipo. Porém, o Lille é muito forte defensivamente, uma equipe que está fazendo muitas partidas constantes, principalmente dentro dessa Champions, onde sofre pouquíssimos gols. Então tem que tomar muito cuidado a equipe do Borussia Dortmund. E o Lille, cara, o Lille está jogando contra uma equipe maior que ele, mas já está fazendo uma campanha histórica e eu acho que se o Lille cair nessas oitavas, o torcedor já está simplesmente muito satisfeito. Eu coloco os alemães passando para a próxima fase, mas a depender do primeiro jogo, tá? O primeiro jogo ele vai ser muito importante, como eu disse. O Borussia tem que sair com um resultado muito bom dentro de casa no Signal Iduna Park no jogo de ida. Se sair com 1-0, coisa desse tipo, vai sofrer demais lá dentro da França. Mas mesmo assim, eu coloco os alemães nas oitavas de final. O terceiro confronto que eu vou analisar nesse vídeo talvez seja o mais esperado dessa brincadeira toda. O clássico madrilenho. Real Madrid contra o Atlético de Madrid. Cara, aqui é muito difícil de dar palpite. Eu vou, obviamente, ir pro lado do Real Madrid por conta do peso de camisa, por conta do histórico, né, que esses dois times têm em Champions, onde foram duas finais entre os dois, as duas o Real Madrid venceu. A primeira delas foi levar para prorrogação com gol no último lance. Então, dentro da Champions, o Real Madrid ele é muito diferente. E isso vai fazer que eu coloque o Real na próxima fase. Mas o Real tem que ficar muito esperto. A temporada do Atlético de Diego Simeone ela é fantástica. O Atlético chegou a ficar em 17 jogos sem perder, algo absurdo. Uma equipe muito forte defensivamente e que agora com Griezmann e Julián Álvares, e principalmente o filho do Simeone, que também está fazendo uma grande temporada, a equipe vem muito bem ofensivamente. E o trabalho do Simeone, né, cara, é um trabalho muito longevo, ele conhece o time na palma da mão dele, qualquer mudança que ele faz é para mudar o jogo. Então, ele ter muito tempo no cargo facilita muito as coisas. Mas, do outro lado, tá pegando o maior campeão da competição, o time que você não pode deixar chegar, porque se chega, vai brigar pelo título, e é isso que o Real Madrid tá fazendo. Tem Kylian Mbappé, tem o Jude Bellingham, que não joga o primeiro jogo, né, porque foi suspenso lá com o terceiro amarelo contra o Manchester City, mas mesmo assim, Vini Júnior, Bellingham, Valverde, cara, o Valverde jogando como lateral, tá, assim, impressionante. Então, o Ancelotti tem muitas armas, e são armas melhores do que o Simeone, apesar da temporada do Atlético de Madrid ser muito convincente até aqui. Mas eu coloco aí o Real, né, na próxima fase, nas oitavas de final. O quarto confronto é outro dos mais esperados, o confronto entre os Bayern, né, o Bayern versus o Bayern Leverkusen de Xabi Alonso. E aqui, talvez seja o meu palpite mais polêmico. Diante da atuação do Bayern contra o próprio Leverkusen na Bundesliga e também sobre a atuação contra o Celtic na Champions, eu coloco o Leverkusen do Xabi Alonso na próxima fase. Para mim, o Leverkusen hoje é muito melhor treinado e tem muita mais capacidade de vencer esse Bayern de Munique. A gente viu ali na Bundesliga, o jogo foi 0-0.
mas o Bayer Leverkusen foi bem superior à equipe de Munique. Então eu coloco, mesmo agora tirando um pouco a história, né? Porque no Real eu falei muito do peso de camisa. Aqui, nessa temporada, eu acho que o Bayern não vai ter sorte com esse peso de camisa, porque pegou um time muito competente, o melhor time da Europa no ano passado, que perdeu poucos jogadores, não perdeu seu técnico, que era talvez a peça principal dessa chave, simplesmente esse é o Leverkusen. Eu sei que esse ano não está fazendo uma temporada igual à passada, porque eu acho que é impossível você perder só um jogo na temporada toda, você ganhar a Bundesliga invicto, você ganhar a Copa da Alemanha, sim, varrendo todo mundo, é muito difícil de fazer. Mas a temporada do Bayer Leverkusen é mais uma vez uma temporada muito boa com o Xabi Alonso no comando. A equipe do Bayer Leverkusen está em segundo na Bundesliga, eu sei que o Bayern tem acho que uma vantagem ali de 5 pontos, se não me engano, esse próprio Bayern de Munique, né? E na Champions, o Bayern de Munique não passou direto, porque fez uma fase de liga bem ruim, e o Leverkusen, por outro lado, fez uma grande fase de liga, goleou vários times, e é um time muito competente. Então eu coloco o time de Xabi Alonso nas quartas de final. O quinto confronto é entre PSV e Arsenal. E aqui, cara, eu acho que o Arsenal teve a sorte de pegar um confronto muito baba, né? Tanto o Arsenal contra a Inter de Milão, que a gente vai falar mais pra frente, tiveram sorte, né? Porque os times, vamos dizer assim, de menor expressão se classificaram. A Inter pegaria o Milan, que saiu e perdeu para o Feyenoord. E o Arsenal teria que pegar a Juventus. No mesmo caso, eu colocaria o Arsenal passando tanto contra o PSV, tanto contra a Juventus. Inclusive, foi um dos palpites que eu acertei lá nas oitavas de final, lá dos playoffs, né? Lá dos playoffs. Porque eu disse que o PSV passaria pela Juventus. E foi o que aconteceu. Poderia ter sido até mais fácil do que ir para a prorrogação no jogo da volta. Porém, o Arsenal hoje não vive o seu melhor momento, não vive a temporada igual às duas passadas, onde o Arsenal brigou forte pela Premier League, está com muitas lesões, perdeu o Saka, perdeu o Havertz, perdeu jogadores da defesa, então o time está sendo muito moldado pelo Arteta de formas diferentes, e isso tem causado alguns problemas, mas o Arsenal, para mim, é muito favorito a vencer o PSV, ainda mais pensando que o jogo da volta é no Emirates, né? O jogo da volta da Juventus era lá na Holanda, onde o PSV não perde há mais de não sei quanto tempo, né? E o Arsenal, né? O Arsenal tem essa vantagem de estar decidindo em casa. Então eu coloco sim o Arsenal nas quartas de final. O sexto confronto era o que eu já estava citando, Feyenoord Inter de Milão. E aqui, creio eu que a Inter não vai passar o mesmo vexame do Milan. A Inter hoje é um time muito mais completo e muito mais pronto para disputar um título de Champions que o Milan. E a Inter teve essa sorte de pegar o Feyenoord nessa fase. O Feyenoord que está agora com o Van Persie de técnico, né? Eles estavam sem técnico, o Van Persie foi anunciado. Não sei o que esperar desse Feyenoord, mas creio eu que a Internacional vai varrer esse Feyenoord. Para mim é o confronto mais desequilibrado, mais desigual aqui junto com o Arsenal e o PSV. Eu acho que esse da Inter é assim absurdo. Para mim, os italianos vão passar com muita facilidade, porque esse time da Inter é muito bom defensivamente e atacando também. Não vive talvez o seu melhor momento, mas ainda tem Lautaro Martinez, tem o Barella que é muito bom jogador, tem o Taremi que sabe fazer gol. Então tem um time que não é recheado de estrelas, mas que joga muito bem junto. Inclusive, a gente nunca fala da Inter. No final das contas, a Inter sempre vem vindo longe. Então eu coloco os italianos na próxima fase. O sétimo confronto é outro dos mais esperados. Paris Saint-Germain versus Liverpool. A gente já vinha dizendo lá na fase de playoffs, o Paris Saint-Germain vai amassar o Brest. E foi o que aconteceu. Porém, ou era Barça ou era Liverpool. Creio eu que o PSG deu azar. Ao mesmo tempo que o Liverpool também deu azar, porque o PSG vem crescendo. Mas por que eu acho que o Barça era mais tranquilo para o Paris Saint-Germain? Eu não coloco o Paris Saint-Germain como favorito nem contra o Liverpool e eu também não colocaria contra o Barcelona. Porém, eu acho que o Barça tem mais problemas defensivos do que o Liverpool. O Liverpool é um time mais concreto, é um time mais pronto. Eu acho que o trabalho do Hansi Flick ainda tem muitos problemas, principalmente defensivamente. Algo que não existia no Bayern lá de 2020. O time era muito bom ofensivamente e defensivamente tomava muito pouco gol. Era um time assim, rolo compressor, que varria as outras equipes. O Barcelona faz muito gol porque tem um sistema ofensivo monstruoso, com o Rafinha que vive temporada de melhor do mundo, e Yamal, que é um moleque de 18 anos, que joga muita bola, e o Lewandowski sabe fazer muito gol. Né? Mas eu acho que hoje o Liverpool tem um time mais sólido do que o Barcelona. A gente viu na Copa do Rei essa semana 4-4 contra o Atlético de Madrid. Então é um time que faz muito gol, mas também tende a tomar muitos gols. Né? A gente viu um 5-4 contra o Benfica, um 3-2 contra o Atalanta. Então o Barcelona ele tem esse
problema defensivo que ainda o Flick tem que resolver. O time ainda não tem uma solidez defensiva, como já teve em outros momentos com o Guardiola e tudo mais. E com o próprio Luiz Henrique lá em 15. Mas falando agora do confronto que é o do momento, PSG e Liverpool. Então eu acho que o PSG deu azar de pegar o Liverpool ao mesmo ponto que o Liverpool deu azar de pegar o PSG, porque poderia ter pego o Benfica, que é um adversário com muitos mais problemas. Tá? Mas eu coloco o Liverpool na próxima fase. Eu acho que o Liverpool hoje ainda é o time a ser batido na Europa. O Liverpool faz uma Premier League insana. Pegou o City recentemente. Jogou muito superior, poderia ter goleado o Manchester City lá no Etihad, algo que não acontecia. Normalmente esses confrontos entre City e Liverpool é sempre muito pegado, foi uma massa do Liverpool. O Salah faz a temporada da vida, o Salah faz uma temporada histórica, como eu disse na live, eu acho que nesse momento são 50 participações em gols em 38 jogos. É algo bizarro o que o Salah vem fazendo. Para mim, o Salah é o melhor do mundo. Eu sei que na Champions ele não desempenha tanto quanto o Rafinha, mas o Salah, para mim, é o melhor do mundo por conta da Premier League que ele faz, que é assim absurda. E o Liverpool faz uma temporada muito absurda. Acho que ninguém esperava que o trabalho do Slot desse tão certo de primeira e vem dando. Para mim, o Liverpool ele é favorito por decidir em Anfield, porque o PSG também vem numa grande crescente. Mas eu acho que a solidez do Liverpool vai trazer essa classificação e a equipe inglesa vai estar nas quartas de final. E agora, o oitavo confronto é Benfica e Barcelona. O Barcelona decide o jogo em casa. E como eu disse, o Barcelona tem muitos problemas defensivos e tem que tomar cuidado com isso, porque tem um Pavlidis lá, né, no Benfica que tá fazendo gol a rodo. Então tem que tomar muito cuidado o Barcelona para não se complicar no jogo da ida no Estádio da Luz. Porque a gente viu, né, foi aquela loucura, o 5-4 da fase de liga. Então o Barça tem que evitar que isso aconteça. O Barça tem que sair do Estádio da Luz com uma tranquilidade. Eu acho que pode ganhar no Estádio da Luz, pode, porque tem um trio de ataque, como eu disse, assombroso, mas tem que tomar muito cuidado lá em Portugal. No jogo da volta, creio eu que o Barça ganha tranquilo. Se eu falei que o time do Barça tem problemas defensivos, o Benfica também. O trabalho do Bruno Lage até agora é pouquíssimo consistente. A equipe não é líder do Campeonato Português. É uma equipe que ainda está se acertando nas mãos do Bruno Lage. Creio eu que pode ser uma pedra no sapato para a próxima Champions, mas essa Champions ainda é um time de muita inconstância. Né? Essa é a equipe do Benfica, que depende muito de atuações boas do seu centroavante, que é o Pavlidis, que destruiu contra o Mônaco. Mas eu coloco com certeza o Barcelona na próxima fase. Recapitulando os meus palpites, para mim passam Aston Villa eliminando o Bruges, Borussia Dortmund eliminando o Lille, Real Madrid eliminando o Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen eliminando o Bayern de Munique, Arsenal eliminando o PSV, Internazionale de Milão eliminando o Feyenoord, Liverpool eliminando o Paris Saint-Germain e Barcelona eliminando o Benfica. E aí, torcedor, gostou dos meus palpites? Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, deixa aí nos comentários quem você acha que classifica, concorda comigo, discorda? E muito obrigado e até uma próxima!